Boa noite, a paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos nesta noite, que se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 5. Eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 13, onde a palavra do Senhor nos diz assim esta noite: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisada pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa palavra ela é poderosa porque aqui o Senhor vem nos orientar. E Ele estava orientando e ensinando neste dia. Nós vamos ver que no início do capítulo 5, no versículo 1, o Senhor prega a bem-aventurança. Ele fala acerca para os discípulos e para o povo que está ali, aleluia, acerca de como nós devemos nos proceder. E Ele vai ensinar de uma maneira muito clara, para que todos nós possamos entender, é que ele fala que, olha, você quer saber como é servir-me? Você quer saber como é ser um crente? Aleluia! E aí ele começa ensinando, ele começa a dizer para os discípulos, tinha uma multidão, mas o ensino era para os discípulos que estavam próximo dele, aleluia. Nós vamos compreender, irmãos, que ele começa a dizer que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui, de uma maneira muito simples, Jesus está dizendo que quem é crente é humilde. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É Jesus dizendo que os crentes vai chorar sim, mas também vai ter consolo. Aleluia. Bem-aventurados manso. Ele está dizendo quem é crente é manso, é tranquilo. Aleluia. As pessoas percebem, sentem paz de estar do lado dessa pessoa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Veja bem, Jesus não está falando que é fome física, nem sede física, ele está falando de justiça, ou seja, esta pessoa ela vai querer e também vai querer aplicar a justiça na sua vida e na vida do outro. Fome, sede da verdade, de aplicar, e serão fartos. Então, quando nós desejamos algo e aquilo que é certo diante de Deus, Ele está dizendo, eu vou dispensar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ou seja, Deus está de uma forma muito simples dizendo que quem é crente verdadeiro é misericordioso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quem é crente tem que ter o coração limpo. É uma forma de Jesus dizer, é assim que se procede um crente, aquele que me serve. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não, crente não sai fazendo guerra, nem sai fazendo grupinho, nem contenda, não. É pacífico, vai tentar acalmar, vai tentar deixar os ânimos tranquilos, porque senão nós não seremos vistos por Deus como crente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando, crente vai ser perseguido, crente vai ser apontado, crente vai ser levantado contra ele, mas você vai ficar firme, porque o reino dos céus está preparado para você. Bem-aventurados sois quando por minha causa injuriares e perseguires, e mentindo dizerão todo mal contra vós. Então ele está falando que crente sofre esse tipo de coisa, irmãos. E é muito estranho quando nós olhamos e vemos algumas pessoas com outro posicionamento, com outro sentimento, ou agindo totalmente ao contrário disso aqui. Bem-aventuranças, crente. Crente se encaixa nesse perfil aqui que Jesus passou sobre a bem-aventuranças. Aí ele fala assim, para mim finalizar a palavra, que é necessário ser sal, que é necessário ter gosto, porque se nós perdemos o gosto, nós nos tornarmos insípidos, se nós não carregarmos essas qualidades aqui, que são qualidades de crente,
Não tem como ser crente e não ser humilde. Não tem como ser crente e não chorar. Não tem como ser crente e não ser manso, ser irado, ser uma pessoa perversa. Não tem como ser crente e não ter sede e fome de justiça. Não tem. Jesus esclarecendo. Quer me servir? Quer ser visto como servo? Quer ser apontado e observado como uma pessoa temente, crente a mim? Aleluia, você vai ter que ter essas qualidades aqui. Louvado seja Deus. Porque se nós não tivermos, nós vamos nos tornar insípidos, sem graça, sem sabor. Aquela pessoa que de fato não vai ter graça, não vai ter nada para oferecer, irmãos. Sabe aquela pessoa que até se taxa, até se diz que é crente, irmãos, mas as pessoas não conseguem nem ficar do lado? Porque perdeu a graça, perdeu o sabor, está insípido. Ele está descontente e quem está do lado passa a ficar descontente também. Porque quando a graça se afasta, tudo perde a graça na nossa vida. Então nós precisamos manter. E para nos mantermos dentro dos padrões de Jesus, servos, crentes, nós precisamos carregar essas qualidades aqui da bem-aventurança. E aí ele vai mais além. Ele falou assim, porque para nós ser luz no mundo, nós precisamos brilhar, irmãos. Não tem como a gente se esconder. Não tem como eu dizer que eu tenho o Espírito de Deus na minha vida e eu ser uma pessoa murcha, uma pessoa apagada, uma pessoa que é da contrariedade, uma pessoa que nunca nada está bom, está sempre insatisfeito, nunca abraça a causa de alguém. Aquela pessoa que abraça a sua própria causa, o seu próprio pensamento, o pensamento e a direção do outro, mesmo que seja do Espírito, ele não aceita, é apagado, é sem luz. Mas quando nós temos a luz, aqui ele deixa bem claro, quando essa luz existe na minha vida e na sua vida, ela vai iluminar a minha vida e as pessoas que estão à minha volta na casa. Casa que pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, casa que pode ser no lugar onde o povo de Deus se reúne no templo para adorar o nome do Senhor. Você vai ser a diferença. Você vai ter sabor, você vai ter brilho e você vai ter as características de crente. Aleluia. E vai fluir aonde você colocar a sua mão. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aleluia. Então nós precisamos ter obras, irmãos, porque as nossas obras, as nossas boas obras, é ela que acende a fé no coração de quem está do nosso lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para que nós possamos também, irmãos, com os nossos posicionamentos diante de Deus e dos homens, fazendo aquilo que é certo, aquilo que vai fazer o nome do Senhor ser glorificado. Porque ele termina e finaliza dizendo assim, ó, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Então nós tudo temos que fazer para glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que esta palavra venha servir de consolo e de orientação para a sua vida. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar essa palavra com mais alguém. Aleluia! Eu quero aqui dizer para os irmãos que eu ganhei um presente, olha só, da irmã Patrícia, com o nome do meu canal. Estou muito feliz, louvado seja Deus. Não se esqueça, irmãos, de curtir, comentar e compartilhar. Que Deus abençoe.